E aí, galerinha do nono ano, essa é a nossa aula 7. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre isso aqui, né? Sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. E iremos falar também sobre triângulos, sua classificação quanto aos ângulos, quanto aos lados e a soma dos seus ângulos internos. Nós iremos falar de tudo isso na aula de hoje. Então, para começar, vamos falar aqui sobre as retas paralelas cortadas por uma transversal, né? No desenho aqui vocês podem ver as retas paralelas, as retas R e S, que são paralelas, cortadas por uma transversal T, que é essa reta aqui. O que acontece quando essa reta T corta essas duas retas paralelas R e S? Formam-se 4 ângulos na reta S e 4 ângulos na reta R. Sendo que, observe, que os ângulos formados aqui na reta S são os mesmos formados aqui na reta R. Ao todo, são 8 ângulos, só que muitos deles, né, são iguais. Então, veja bem, os ângulos de cor vermelha possuem a mesma abertura, são congruentes. Os ângulos verdes também. Então, por isso que eu botei aqui, ó, os ângulos de mesma cor são congruentes. Ok? E a soma do ângulo verde com o ângulo vermelho dá 180, ou seja, os ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Então, é muito simples você identificar esses ângulos em retas paralelas cortadas por uma transversal. Basta você entender que quando os ângulos são da mesma cor, eles são congruentes, têm a mesma medida. E quando eles forem de cores diferentes, eles são suplementares. Por exemplo, imagine que o ângulo vermelho tem uma abertura de 120 graus e o ângulo verde tem uma abertura de 60 graus. Todos os ângulos verdes terão a medida de 60 graus. Então, imagine que eu não tenha te informado a medida do ângulo vermelho. Você não saiba que ele é 120 graus. Você só sabe a medida do ângulo verde, que é 60. Como que você vai saber a medida desse ângulo vermelho? Ora, se o ângulo verde e o ângulo vermelho são suplementares, basta eu fazer o quê? 180 menos 60, que é a medida do verde. Eu vou achar 120, que é a medida do ângulo vermelho. Entendido? Então, você tem várias maneiras aqui de poder identificar os ângulos, né? Vamos ver no exercício aí, na página 32, um exemplo disso. Observe, eu tenho a reta R e S cortada pela transversal aqui T, formando 4 ângulos aqui e 4 ângulos aqui. Note que ele já informou a medida do ângulo aqui, 36 graus, e já informou a medida do ângulo aqui, ó, 144 graus. Ou seja, identificar todos os outros ângulos A, B, C, D, E e F vai ser apenas observar. Então, vamos começar aqui, ó. Olha lá. Pelos ângulos B, D e F. Todos os ângulos B, D e F aqui, ó, B, D e F, terão a mesma medida desse aqui, 36 graus. Observe. O B, ele é oposto pelo vértice aqui ao 36 graus. Ele tem a mesma abertura, 36 graus. O D, ele é correspondente aqui, ó, ao de 36 graus. Ó. Ele está do mesmo lado da transversal, do lado esquerdo, certo? Na mesma direção aqui, ó. Também é 36 graus. E por último, o F, facilmente identificado também porque ele é oposto pelo vértice ao D. Então, se o D é 36, o F também é 36, certo? E os próximos, o A, C e o E, são também 144 graus. Ó. O E é oposto pelo vértice ao 144, então ele também é 144. O A é correspondente ao E, aqui ó, tá do mesmo lado, no mesmo lugar, só muda a reta, né? Esse aqui está na reta R e esse aqui vai estar na reta S. Mas ele tem a mesma abertura, 144 graus também. E o C é oposto pelo vértice ao A, então também é 144 graus. Tá? Apesar de não terem as cores aqui para identificar os ângulos, você consegue identificar facilmente, ok? Na letra B, ele informou o ângulo aqui, 105 graus. Apesar das retas aqui R e S, que são as paralelas,
não estarem na horizontal, né, certinho, mas elas são sim paralelas. Elas só não estão na horizontal, elas estão um pouco inclinadas aqui, mas isso não influencia em nada. Tá? Então vamos identificar primeiro os que são congruentes ao 105 aqui, ó, os que têm a mesma abertura do 105. Então o B, né, que está logo aqui oposto pelo vértice ao 105. Depois nós temos o E, que é correspondente aqui ao 105, também vale 105. E o F, que é oposto pelo vértice ao E, que também será 105 graus. Então todos esses, o B, o E e o F, têm abertura de 105 graus. E os outros? O A, o C, o D e o G. Bom, a gente sabe que eles são suplementares, né? Esse ângulo 105 com o ângulo A, eles são suplementares, ou seja, a soma desses dois tem que dar 180. Então, se aqui é 105, o A só pode medir 75 graus, para que somado com 105 dê 180. Então o A é 75, o C também é 75, o G também e o D também. Todos eles medem 75 graus. Ok? Então vamos aí ao próximo, né? Letra C e na letra D. Temos aqui, na letra C, duas transversais, tá? Mas isso não nos dificulta em nada resolver o exercício. É só nós termos um pouco mais aqui, ó, de atenção e observação na hora das medidas. Vamos primeiro identificar os ângulos que são correspondentes, certo? Então aqui, observe aqui a reta R. Na reta R, o início dessa transversal aqui formou esse ângulo de 65 graus. Ele tem um correspondente na reta S, que é esse aqui, ó, é o ângulo B. Tá vendo? Ó, essa transversal aqui formou esse ângulo de 65 graus na reta R, e quando ela atravessou aqui a reta S, formou o mesmo ângulo aqui na reta S, de 65 graus. Então eu sei que B é 65 graus. O próximo que a gente pode identificar aqui é o ângulo D. Por quê? Porque D é oposto pelo vértice a 65 graus. Então D também vai medir 65 graus. Ok? Agora, veja bem. Nós precisamos calcular ainda o valor de C e o valor de A. Vamos calcular o valor de C primeiro. Observe, ó. Aqui, nesse ângulo que não foi informada a medida, ele é oposto pelo vértice ao de 50 graus. Então aqui também vale 50. E aqui no meio, que também não foi informada a medida, é a medida do ângulo C. É o mesmo ângulo C aqui de baixo, ó. Certo? Por que aqui também é C? Porque aqui em cima ele é oposto pelo vértice do daqui de baixo. Então se aqui embaixo é C, aqui em cima também é C. Então aqui nós podemos montar uma relação. Se você perceber, 50 mais C mais 65 forma um ângulo de 180 graus. Então eu posso montar uma equação para encontrar o valor de C. Posso dizer que C mais 50 mais 65 tem que ser igual a 180 graus. Passo 50 e o 65 para o lado direito, lá cá para o outro lado, eles ficam com o sinal de menos. Faço a subtração aqui e encontro o valor de C igual a 65 graus também. Então já posso informar o valor de C, 65 graus. Por último, vai ficar faltando apenas o ângulo A. Observe aqui, ó, que aqui nessa parte interna das retas paralelas, ó, aqui dentro, né, parte interna, quando eu tenho dois ângulos aqui que são do mesmo lado, que a gente chama de colaterais, né? Então aqui eles estão no mesmo lado, ó, o 50 e o A. Do mesmo lado aqui do lado direito. Dentro das retas paralelas, eles são suplementares. Então o 50 somado com A também dá 180 graus. Então o valor de A é o ângulo que somado a 50 dá 180. Que ângulo é esse? 130, né? 130 mais 50 dá 180. Tranquilo? Vamos agora para a letra D. Na letra D, novamente, vamos começar aqui pelos ângulos que a gente consegue identificar de cara, que são congruentes. Então aqui eu tenho um ângulo de 120 graus nessa transversal, né? Ela
forma esse ângulo aqui de 120 graus na reta T, vai formar o mesmo ângulo de 120 graus também na reta S, aqui na letra D. Então eu consigo identificar já de cara o D, que é 120 graus. Consigo identificar de cara também o A. Por quê? O A, ele é um colateral interno aqui, ó, no meio, né, entre o R e o S. Lembra? Igual aqui que eu expliquei? Eles estão do mesmo lado, aqui do lado esquerdo, dentro aqui das retas paralelas. Então esses ângulos aqui, eles são suplementares. O ângulo D mais o ângulo A tem que dar 180 graus. Se eu já sei que D vale 120, A só pode valer 60 graus, que 120 mais 60 dá 180. Então A vale 60 graus. Ok? Da mesma maneira, eu consigo identificar o ângulo C. O ângulo C também é suplementar em relação ao ângulo de 110. Então, se aqui é 110, o ângulo C só pode ser 70 graus. Vai ficar faltando apenas o ângulo B, certo? E aí você consegue observar que A mais B mais C dá 180 também, 180 graus, ó, um ângulo de meia volta. Então eu faço A mais B mais C igual a 180. Substituo o valor de A pelo valor que eu já sei, que é 60. Substituo o valor de C pelo valor que eu já sei, que é 70. Passo o 60 e o 70 para o outro lado, com um sinal de menos agora, né, trocando o sinal. Deixo somente o B aqui do lado esquerdo. Então eu tenho que B é igual a 180 menos 60 menos 70. Logo, B é igual a 50. Então, o último aqui que faltava, que era o B, nós descobrimos a medida também, que é 50 graus. Ok? Agora, no 42, nós vamos ter que montar equações para encontrar o valor de x. Como que eu vou montar essa equação? Bom, vocês perceberam lá no outro slide, né, que os ângulos aqui formados, né, nas retas paralelas por uma transversal, eles só podem ser duas coisas. Ou eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, têm a mesma abertura, ou eles são suplementares. O que é isso? A soma dos dois tem que ser igual a 180. Então aqui, quando você for montar essas equações usando essas expressões algébricas, você vai ou igualar uma expressão a outra, formando isso é igual a isso, ou você vai formar uma equação dizendo que a soma dos dois é igual a 180. Então, nesse caso aqui na letra A, observe, eu tenho esse ângulo e esse ângulo. Aí a pergunta que eu faço a vocês, esses dois ângulos, eles são iguais, têm a mesma abertura, ou eles são suplementares? A soma dos dois vai dar 180. Se você observar aqui, ó, até pelo desenho aqui da abertura, você consegue verificar que eles são congruentes, né? Eles são iguais. A abertura desse ângulo aqui é a mesma da abertura desse ângulo. Então, a equação vai ficar 3x menos 50 igual a 2x mais 80. Certo? Aí aqui, para resolver isso, eu passo letra para um lado, número para o outro. O 2x vem para cá subtraindo e o menos 50 vai para o outro lado somando, vai ficar mais 50. Vai ficar 3x menos 2x igual a 80 mais 50. 3x menos 2x vai dar 1x. 80 mais 50 dá 130. Então, o x aqui na letra A vale 130. Na letra B, agora, ao observar esses dois ângulos, nós já vimos que eles não são congruentes, né? Esse aqui tem uma abertura maior e esse aqui tem uma abertura menor. Então, fica óbvio, fica claro que se eles não são congruentes, eles só podem ser suplementares. Ou seja, 2x menos 15 somado com x tem que ser igual a 180. Então você soma aqui 2x mais x, dá 3x. O menos 15 vai para o outro lado, fica mais 15. Então eu tenho 3x igual a 195. O valor de x, então, vai ser 195 dividido para 3. E aí a gente conclui que x, então, vale 65 graus. Beleza? Entendido isso aí? Certo? Então, vamos ao exercício 43. No exercício 43, ele deu aí vários ângulos. Pede para a gente encontrar o valor de x e classificar os triângulos, né? Os triângulos quanto aos seus ângulos e quanto aos lados. Como que é essa classificação? Eu vou botar uma tabelinha aqui do lado e vou explicar a vocês, ó. Classificar triângulos quanto aos lados, eles podem ser equilátero, né? O que é um triângulo equilátero? É quando ele possui os três lados iguais. O que é um triângulo isósceles? É quando ele tem dois lados iguais. E o que é um triângulo escaleno? É quando ele tem três lados diferentes.
Essa classificação de triângulo quanto aos lados é antiga, nós já devemos ter estudado isso no 6º ano. Se você não lembra, está aqui a tabelinha aqui do lado. E temos também a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Como é que funciona isso? Um triângulo ele é retângulo quando ele possui um ângulo reto, é aquele ângulo de 90 graus, tá? Um triângulo é acutângulo quando ele possui aqui dentro, internamente, 3 ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que é menor que 90 graus. E um triângulo ele é obtusângulo quando ele possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então está aí a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos dos triângulos, né? Como é que funciona a classificação. Então agora que a gente já sabe, vamos resolver a medida desse ângulo x aqui, desse triângulo ABC, e depois vamos classificar o triângulo. Então vamos lá, como que eu encontro a medida do ângulo x? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então eu posso montar uma equação dizendo que x mais 25 mais 55 é igual a 180, certo? E aí é aquela história, passo 25 e 55 para o outro lado, subtraindo, e encontro o valor de x. Então o valor de x é 100. 100 o quê? 100 graus, né? Então eu posso já botar aqui o valor da medida do ângulo x, que é 100 graus. Agora vamos classificar o triângulo. Vamos classificar primeiro quanto aos ângulos, né? Então repare, aqui eu tenho um ângulo de 100 graus, né? 100 graus é um ângulo maior que 90 graus. Se é um ângulo maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Se é um ângulo obtuso, então ele vai ser um triângulo obtusângulo, né? Seguindo a classificação quanto aos ângulos, ele é um triângulo obtusângulo, pois ele tem um ângulo interno maior que 90 graus, um ângulo obtuso, que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente calculou, ele é de 100 graus. E a classificação desse triângulo quanto aos seus lados, né? Repare, os 3 lados desse triângulo não são iguais, são diferentes. Cada lado tem uma medida diferente. E como fica claro, como que eu tiro essa conclusão, né, de forma mais clara? Pelos ângulos também, os 3 ângulos dele têm medidas diferentes. Um é 25, um é 55 e o outro é 100. Então, se os 3 ângulos são diferentes, os 3 lados do triângulo também terão medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. Ok? O próximo triângulo é o DEF, né? DEF. Esse é um triângulo que tem os 3 ângulos internos iguais, ó, x, x e x. Se os 3 ângulos internos são iguais, eu calculo que x, ou seja, 3x, é igual a 180 graus. Então, x é igual a 180 dividido para 3, logo x é igual a 60. Ou seja, a medida do ângulo interno desse triângulo DEF é 60 graus. E a classificação do triângulo quanto aos ângulos? Bom, quanto aos ângulos, os 3 ângulos medem 60 graus, ou seja, são 3 ângulos agudos. Então, ele é um triângulo acutângulo, né? A classificação dele quanto aos ângulos. E quanto aos lados? Quanto aos lados, ele só poderá ser equilátero. Por que eu sei que ele é equilátero? Por que eu sei que ele tem 3 lados iguais? Porque os ângulos dele internos são iguais, têm a mesma medida. Então, se os 3 ângulos são iguais, os 3 lados também serão iguais. Agora, o triângulo GHI. No triângulo GHI, nós não teremos espaço aqui para fazer a continha. Então, eu vou fazer aqui do lado, tá? Ó, observe, no triângulo GHI, ele tem um ângulo x, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30 graus. Então, x mais 90 mais 30 tem que ser igual a 180. Passo 90 e 30 para o outro lado. Chego à conclusão que o valor de x é 60 graus. Então, já posso botar aqui x igual a 60 graus. Então, classificar esse triângulo agora, GHI, quanto aos seus ângulos. Bom, observe que ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Então, retângulo. Isso foi fácil. Classificar ele quanto aos lados também é fácil. Ele tem 3 ângulos diferentes. Então, os seus 3 lados também serão diferentes. Ele é um triângulo escaleno. Ok? No triângulo JKL, aqui, ó, também não vai ter espaço. Vou fazer aqui embaixo desse. Ó, eu tenho aqui um lado de 90 graus e um ângulo de 90 graus e 2 ângulos aqui, ó, com a medida x, que não foi informado.
Observe que nesse triângulo, turma, esse ângulo de 90 graus aqui é um ângulo reto. Porém, ele não colocou a simbologia aqui do quadradinho. Ele não botou como pegadinha para vocês, né? Para vocês acharem que aqui não tinha um ângulo reto, mas tem. Se a medida é 90 graus, é um ângulo reto. Então, vou fazer a continha. X mais 90 tem que ser igual a 180. Então, x mais x dá 2x, 2x mais 90 é igual a 180. Passo 90 para o outro lado subtraindo, vai ficar 2x igual a 180 menos 90, 2x igual a 90. Logo, o valor de x é igual a 45, né? Passo o 2 estava aqui, vem para cá dividindo, eu encontro o valor de 45 graus, que é a medida de x. Então, aqui já posso botar 45 graus. Vamos classificar agora ele, quanto aos ângulos. Bom, se aqui eu tenho um ângulo reto, apesar de não estar com a simbologia do quadradinho, ele deu a medida, 90 graus. E 90 graus é um ângulo reto, então ele é retângulo. E quanto aos seus lados, ele tem dois lados iguais. Como que eu sei que os dois lados são iguais? Porque aqui, ó, os ângulos têm a mesma abertura. Então, se aqui eu tenho dois ângulos com a mesma abertura, eu vou ter dois lados com a mesma medida. Então, ele é um triângulo isósceles. Agora, o triângulo MNO. Vou fazer aqui do lado também, ó. X mais 35 mais 75 é igual a 180. Passo 75 e 35 para o outro lado. Concluo que x é igual a 70. Quanto aos ângulos, a classificação dele, ele será um triângulo, o quê? Acutângulo, né? Ó, os três ângulos são agudos. Ó. X é 70, 75 e 35. Então, todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Quanto aos seus lados, os três ângulos são diferentes, então os três lados também serão diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. E, por último, o triângulo PQR tem um espacinho aqui, vou fazer a conta aqui. Eu tenho que x mais 20 mais 30 é igual a 180 graus. Passo 30 e o 20 para o outro lado. Concluo que x vale 130 graus. Classificar ele quanto aos ângulos é fácil. Como ele tem um ângulo aqui que é obtuso, um ângulo maior que 90, então ele é um triângulo obtusângulo. E classificar quanto aos lados também será fácil. Ele é óbvio, é um triângulo escaleno. Já que os três ângulos são diferentes, os três lados também serão diferentes. Ok, turma? Então, ó, antes da gente mudar aqui, ó, copiem essas classificações aqui, se você não lembra, né? Arruma um espaço aí no seu caderno, faz essa anotação para você não esquecer. Então, vamos lá. Próximo exercício 44, ele aqui nos ensina mais uma relação que existe dentro do triângulo, né? É o ângulo externo do triângulo. O ângulo externo aqui, ó, quando você prolonga um lado do triângulo e quer saber a medida do ângulo externo do triângulo, o resultado aqui, a abertura do ângulo externo, é igual à soma dos ângulos internos aqui, ó, opostos a ele. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse ângulo X aqui, que é um ângulo externo. A medida dele, da abertura dele, é igual à soma desses outros dois ângulos internos aqui. Então eu somo 60 mais 70, eu vou saber o valor de x. Olha lá. X é igual a 60 mais 70. Quanto é que dá? 130. Então x é igual a 130. Na letra B, mesma coisa, só que aqui a gente vai formar uma equação maior, né? Porque esse ângulo está em formato de uma expressão algébrica. Então, isso daqui, o ângulo externo, 3x mais 10, vai ser igual à soma desses dois ângulos internos, 50 mais x mais 20. Entendido? O ângulo externo é igual à soma desses dois ângulos internos, 50 mais x mais 20. Passo o x para cá, ele vem subtraindo, e o 10 vou passar para lá, ele vai para o outro lado também subtraindo. Então vai ficar 3x menos x igual a 50 mais 20 menos 10. 2x igual a 60, x igual a 30. Na letra C, mesma história, ó. 120 graus é igual à soma desses dois. Então, esse mais esse é igual a 120. X mais 20 é igual a 120. 2x é igual a... Né, o 20 vai para o outro lado, fica 120 menos 20. 2x é igual a 120 menos 20. Logo, 2x é igual a 100. X, então, é igual a 50. E no D? Aqui no D, nós temos a medida aqui desse ângulo, né? Que foi formado aqui do lado de fora. Só que nós somos malandros e sabemos que aqui, pelo oposto, pelo vértice, eu consigo saber a medida do ângulo interno aqui, ó. Né, ó.
Se aqui fora é 50, aqui dentro também será 50, usando a regrinha do ângulo oposto pelo vértice. Então, o valor de x é igual a 70 mais 50. Logo, x é igual a 120 graus. Beleza, turma? Então, a gente encerra aqui a nossa aula. Um abraço e até a próxima.